Eu acho que esse assunto de planejamento, você acabou começando a fazer o negócio da Miss, e a gente começou a entender um pouquinho melhor até de fóvea, de tomografia, quais são os itens primordiais para você ter um planejamento bacana na cirurgia guiada. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso daí. Tá, então, de novo, eu acho importante, nesse aspecto, a gente pontuar o fato de nós estarmos, de novo, num país com muitas realidades diferentes. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu fui fazer minha formação de planejadora lá em Israel, na fábrica da Miss, o meu master, o meu professor, ele colocou, assim, algumas restrições para mim. Esse tipo de exame você não aceita, isso aqui você não pode aceitar, isso você não pode aceitar. Nós temos os 10 Guidelines, que a gente até traduziu para o português, que é um flyer bem bonitinho, que quando o dentista começa na cirurgia guiada, a gente envia. E, embora seja da Miss, não importa qual é o sistema de implante que ele vai usar, o ideal é que ele siga essas 10 diretrizes. É o prévio para mandar para o planejamento. São 10 diretrizes para a tomografia. Então, o mundo perfeito é que a gente anexe isso na hora de fazer o pedido para a radiologia. Mas aí, voltando, o que começou a acontecer? Chegava para mim, por exemplo, o FOV mínimo, né? Que a área de abrangência tem que ser de 12 por não sei quanto. Eu falei assim, calma. Isso aqui em Israel, né? Eu cheguei em reunião a bater de frente com eles. Eu falei assim, vocês estão achando que toda a radiologia no Brasil ter um tomógrafo que faça um FOV desse tamanho? Então, assim, o que para mim hoje eu rejeito mesmo, porque isso infringe absurdamente a filosofia da Miss. É FOV de hemiarco. A gente não faz guia de hemiarco a mais. Sim. Tá? Agora, o FOV mínimo, um 6x8, se você posicionar o paciente direitinho e tomografar só um arco até a distal ali do primeiro, segundo molar, eu tenho que aceitar. Então, normalmente eu tenho conversado com o pessoal da área comercial da Miss, assim, os vendedores que atendem essas áreas mais pobres do nosso país. Não vende o kit de cirurgia guiada para o cirurgião lá do interiorzão do Mato Grosso antes da gente verificar qual é a radiologia mais próxima e eu abri a melhor tomografia dele no meu software para ver. Porque não, vocês vão lá, vocês fazem a venda e o cara não vai conseguir operar. É frustrante isso. Então, assim, eu, pessoalmente, tem situações que eu aceito. Tem coisas que realmente eu não posso aceitar, como uma tomo de hemiarco. Mas um FOV de 6x8 com paciente bem posicionado, eu aceito. Depois tem a questão do voxel. Nem todo tomógrafo dessas radiologias entrega um voxel de 0,2, que é o que a gente preconiza. Muitas vezes, uma das 10 diretrizes é o afastamento de tecidos moles. Então, muitas vezes, o técnico lá da radiologia, ele esqueceu de afastar o lábio, a língua, e aí chega para mim uma tomografia com tecido mole sobreposto. Eu penso muito no paciente, desse paciente não ter que voltar, não ter que fazer uma nova tomografia. Então, eu converso com o cirurgião, eu falo, olha, vai operar o incisivo central, o lábio não foi afastado. A parte óssea, ok, eu não vou conseguir medir espessura de mucosa para você, porque o lábio tá uma coisa só. Tudo bem? Lu, tudo bem. Falei, então, no teu próximo paciente, cuida para radiologia fazer dessa forma. Cria um protocolo então, assim, para ele. Eu tenho muito jogo de cintura, porque se eu for agir como me ensinaram, o pessoal de Israel, assim, eles são referência mundial de tecnologia, de rigidez, de tudo. Mas eu inviabilizaria muitos planejamentos aqui no Brasil se eu fosse levar à risca. Você acha que chega muito com critério de exclusão? Chega muito, muito. A gente vive numa região que as radiologias todas seguem esse protocolo, né? Dificilmente uma que não chega. Devido à falta de qualidade dos equipamentos ou da falta de protocolo? Não, falta de protocolo. E vou dizer mais para vocês. Acontece aqui em São Paulo, com radiologias renomadas. Eu vou comentar uma radiologias renomadas, acontece o seguinte. Isso é uma coisa que eu descobri a duras penas, inclusive com o nosso professor Mike Bueno. E é assim, de repente você tem um baita... Você que acabou de montar uma radiologia
cirurgia bacana. Você tem lá um tomógrafo nota 1000. Aí, só que você não tá lá. Você, Demétrio, não tá lá. Você tem um técnico, que é o Joãozinho. Aí, ele faz a tomografia para cirurgia guiada daquele paciente com um voxel lá de 0,2 maravilhoso. Só que na hora dele... O paciente vai embora. Na hora dele exportar do tomógrafo... Na hora dele exportar do tomógrafo para o cirurgião que vai operar, esse Dicon, como fica mais leve... Ele exportar numa qualidade menor, chega pra gente uma imagem horrorosa, borrada, granulada, quando na verdade não foi esse exame que foi feito. Então tem isso também. Eu acho que aqui no Brasil, pior do que a qualidade dos tomógrafos é o cara que tá... o operador da máquina. Falta de protocolo. Tem um cliente do Planning lá de Alphaville que manda só pra mim. Vira e mexe, eles mandam com a arcada fechada com o dente. Pronto. Mordendo, né? Perdeu. Perdeu, pai. Você sabe que... Não dá o match. Não vai dar match. Mas então, até dá. O que acontece? Eu sempre rejeitava as tomografias com a boca fechada. Oclusão. Sempre. Porque a gente não consegue ver a oclusal pro match. Porém, eu fui pegando uma fino, habilidade de fazer match, que hoje eu consigo fazer match. Então, assim, eu aceito que se o cirurgião é o primeiro caso que ele tá me mandando, eu sou muito educadora, né? Então, eu aceito e durante o planejamento eu mostro para ele que a partir do próximo, se a radiologia não corrigir, eu não vou aceitar mais. Então, dá para fazer um match com o paciente mordendo? Dá. Se tiver muito artefato, não dá. Com artefato de... E assim... É que a gente não consegue conferir a linha depois, né, Lu? Exatamente. Dá para fazer, até porque a guia vai ser em cima do escaneamento. Mas esse é um dos guidelines aí que você falou. É um dos guidelines, a boca aberta. A boca aberta.